Os bereanos, eles conferiam as Escrituras, para ver se era assim mesmo o que Paulo dizia. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia. Quem trouxe a Bíblia vai abrir ali, lá em Gálatas 6, do 1 até o 5. Nós vamos estudar esses versos aqui, e em pouco tempo, mas vocês vão aprender ou relembrar 3 características daquele que é espiritual em relação ao próximo e 3 características daquele que é espiritual em relação a si mesmo. 6 características, então. A irmã já orou, então Deus já abençoou, Deus vai usar. Então vamos para a leitura do nosso texto aqui, tá? Vamos ler juntos, né? Depois nós vamos ir estudando, tá? Então, Gálatas 6, do 1 até o 5, diz assim: acompanhe aí na sua Bíblia, porque fica mais fácil de você prestar atenção. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Bem, essa carta de Gálatas aqui, ela foi escrita por quem? A irmã falou baixinho lá, né? Paulo. E Paulo, ele escreveu uma carta direcionada a quem? Aos que habitavam na Galácia, por isso que o nome é Gálatas. Era uma regiãozinha da Ásia Menor ali, não tem mapa, mas também não faz muita diferença, só para você saber. Paulo, ele sempre viajava ali e ele montava igrejas, porque ele era evangelista. E a missão dele era evangelizar quem? Os gentios, os que não eram judeus. Então ele teve 3 viagens missionárias, né? Numa dessas ele passou pela Galácia. E ali ele falou do puro evangelho de Cristo. Que Jesus ressuscitou dos mortos, morreu no nosso lugar e ele vai voltar. Beleza. Aconteceu que judeus cristãos, judeus que se converteram ao cristianismo, né? Porque a maioria dos judeus não aceitaram Jesus. Mas esses judeus, eles começaram a causar intriga, picuinha, né? E dizer que os conversos, os que aceitassem Jesus, eles tinham que ser circuncidados, que é, né, um corte feito no órgão genital masculino, que simbolizava, né, que os homens eram pertencentes ao povo de Israel. Mas isso já não era necessário. Paulo coloca aqui, né? Que agora o que Deus faz é a circuncisão do coração. É o Israel espiritual de Deus. Não mais o Israel físico, né? Mas depois ali de alguns acontecimentos ali, depois da morte de Jesus, agora o povo de Israel não era mais nação escolhida. Isso é só para ter uma noção. Agora nós estamos vivendo na época que nós somos as descendentes de Abraão pela fé, não mais por sangue. Então, pela fé nós somos parte do povo de Deus. E então teve essa discussão ali e tal, e Paulo, ele para, né? Se você acompanhar a carta de Gálatas, você vai ver isso aí. Ele para e no capítulo 6, ele dá 3 características daquele que é espiritual com o próximo e daquele que é espiritual consigo mesmo. Porque os Gálatas ali, os judeus, eles se achavam espirituais, né? Eles, nós somos espirituais. E Paulo está dizendo, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, como vocês dizem, né, corrigiu com espírito de brandura. Bem, eu estava uma vez andando com o meu melhor amigo, eu tinha um melhor amigo, né, ele infelizmente faleceu, o nome dele era Denilson, e eu estava andando com ele lá no Rio Grande do Sul, eu era adventista, ele não, então eu era meio que o amigo dele e ao mesmo tempo o pai na fé. Sabe quando a pessoa se batiza, né? Tem alguém responsável para ensinar, discipular. E eu estava ali com ele, daí uma vez na ida à igreja eu comecei a levantar a voz, assim, né? E comecei até a falar alto, assim, que
certas coisas não poderiam acontecer e tal. O meu amigo, ele era mais assim do povo, né, amigão, eu era mais fechado, assim. E eu conversando com ele, daí chegou um momento que ele falou assim: ô Israel, o jeito que tu tá falando comigo, tu tá gritando. Aí eu falei assim: não, eu tô falando alto, porque eu li aqui, ó, Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 diz assim que a gente tem que corrigir com espírito de brandura. Tem que ser com brandura, não pode ser muito suave, não, porque senão a pessoa não escuta. E daí ele falou assim: cara, você não sabe nem o que significa a palavra brandura. Aí eu fiquei assim: como assim? Qual é o significado de brandura? Então, cara, brandura significa o que, irmãos? Oi? Brando, calmo. Calmo, mansidão, calma, ternura, tudo é sinônimo de brandura. E aí, depois daquela coisa disso que ele me falou, né, até eu chegar à igreja eu fiquei quieto, né? Não falei mais nada, baixei a cabeça e eu nunca mais esqueci o que significa brandura. Né? Só que o que acontece, irmãos? O primeiro conselho de Paulo para aqueles que são espirituais em relação ao próximo é: se a pessoa vê alguém em pecado, se você acabar vendo alguém da igreja aqui fazendo algum pecado, enfim, que você queira corrigir essa pessoa, tá? E ainda com brandura. Mas sabe que essa palavra corrigiu aqui, ela vem do grego, porque o Novo Testamento ele não foi escrito em português, ele foi escrito em grego, né? Então, ela foi traduzida como corrigiu. A palavrinha aqui é catarzo. E essa palavra, se a gente ir, por exemplo, em Mateus e em outros lugares, é a palavra que é traduzida quando os discípulos estão consertando as redes, ou corrigindo as redes, consertando. Então você vê qual que é o sentido dessa palavra. O sentido é consertar, restaurar para ser usado de novo. E foi traduzido como corrigir, só que aqui em outra versão, que eu tenho uma Bíblia aqui, está dizendo restaurando.